Se alguém aqui não sabe o que é Transformers, primeiro eu vou fazer aqui um resumo introdutório. Na década de 1980, a empresa de brinquedos estadunidense Hasbro fez um acordo com a empresa de brinquedos japonesas Takara, porque a Hasbro queria lançar no mercado dos Estados Unidos os robôs de brinquedo que a Takara fabricava. Eles fizeram um contrato de licenciamento e a Hasbro ela usou principalmente duas coleções, a Diaclone, que eram de robôs que se transformavam em veículos em sua maioria, e a Microchange, que eram de robôs que se transformavam em aparelhos eletrônicos. Mas também usou alguns itens de outras coleções da Takara. Só que para fazer o lançamento no mercado dos Estados Unidos, a Hasbro decidiu fazer sobre uma marca só, com o título de Transformers. Como essas coleções de brinquedos da Takara não eram vinculados a nenhuma outra grande marca, ou não eram adaptações de alguma série de TV, de animação ou coisa assim, a Takara deu certa liberdade para a Hasbro criar conceitos e usar na divulgação da marca. E para ajudar a divulgação, a Hasbro procurou a Marvel para que a Marvel lançasse uma história em quadrinhos de Transformers, na qual seria apresentada uma história envolvendo esses robôs que seriam os personagens. Na produção dessas histórias em quadrinhos, o Bob Budiansky, que é um nome muito importante, ele que vai desenvolver os personagens e apresentar essa história. O Jim Shooter, que era o editor da Marvel, ele também ajudou a criar alguns dos conceitos principais. E lá nas primeiras etapas de desenvolvimento da história, o Dennis O'Neil, que tinha se tornado famoso ali na década de 1970, escrever Lanterna Verde, Arqueiro Verde e Batman, ele também ajudou a desenvolver alguns nomes e conceitos ali no comecinho do projeto. A história em quadrinhos era publicada pela Marvel, mas para ajudar na divulgação, a Hasbro decidiu lançar uma série de animação, que era um recurso muito usado para vender brinquedos na década de 1980. Então a Hasbro e a Marvel, eles participaram da produção dessa série, que seria uma adaptação para uma série animada das histórias em quadrinhos que eram publicadas pela Marvel. Então os roteiros eram feitos ali por uma equipe dos Estados Unidos, só que a animação de fato era feita pelo estúdio de animação da Toei, que é uma grande produtora japonesa que faz live action, mas também que faz muita animação. Anos depois faria as animações de Cavaleiros do Zodíaco, de Dragon Ball. Então Transformers vai surgir como um mestiço, como um filho híbrido de um pai japonês e de outro pai estadunidense. E essas séries de animação que eram feitas nos Estados Unidos, eles também foram exibidas no Japão para ajudar a Takara a vender os brinquedos lá. Então acaba que Transformers virou uma copropriedade entre a Takara e a Hasbro. A Takara é dona dos designs dos personagens e a Hasbro era dona do nome das histórias. E assim as empresas fizeram esse acordo em que ambas poderiam usar o nome Transformers, ambas poderiam criar obras de divulgação, que inclusive seriam exibidas nos países uma da outra, então qualquer produção que a Hasbro ou a Takara fizessem ajudaria a outra empresa a vender também no seu território. A série de animação de Transformers foi exibida a partir de 1984 e ela adaptava alguns conceitos e as ideias que estavam presentes lá na história em quadrinhos da Marvel, incluindo os nomes e designs e conceitos de personagens. Resumindo, a história começa mais ou menos há 4 milhões de anos, num passado muito remoto, em um planeta chamado Cybertron. Esse planeta ele é habitado por criaturas robóticas, mas que são vivas. São robôs que eles têm sentimento, eles têm inteligência, eles têm emoções. E esse mundo ele era governado por um grupo chamado Autobots, até que um líder militar chamado Megatron, que comandava uma facção dissidente, que eram os Decepticons, iniciou uma guerra para tentar assumir o comando de Cybertron. Então Transformers é a história dessa guerra entre os Autobots e os Decepticons, que são duas facções ali do povo de Cybertron, que eles estão numa guerra há muito tempo. O Megatron ele é um líder militarista que ele quer conquistar, ele quer ter o poder para comandar ali Cybertron. E o líder dos Autobots é o Optimus Prime, que depois se conta a história de que na verdade ele era um robô operário, até que ele tentou impedir o Megatron de roubar um carregamento de Energon, que é um mineral lá que eles usam como fonte de energia. No processo ele foi ferido e, por ele ter sido corajoso, decidem transferir para ele a matriz da liderança, que é um dispositivo ali que ele é tecnologia, mas ao mesmo tempo tem um elemento ali que é meio sobrenatural, que ele é cedido àqueles que são escolhidos porque são considerados valorosos o suficientes para se tornar líder dos Autobots, e quem recebe a matriz da liderança passa por um power-up ali, ganha vários reforços e se torna um dos Primes. Então nesse momento da história o líder era o Optimus Prime, só que o planeta deles chegou num ponto em que eles tinham exaurido todos os recursos e usado eles na guerra. E para tentar sobreviver, os Autobots ali que ainda sobreviviam, eles embarcam numa nave que é a Arca e saem numa jornada para tentar encontrar um outro planeta onde tem alguma fonte de recursos que eles possam sobreviver. O Megatron decide que vai perseguir eles e com um grupo dos Decepticons ele embarca na nave
que é a Nêmesis, e sai perseguindo a Arca, até que os Decepticons da Nêmesis conseguem danificar e invadir a Arca, e a Arca cai em um planeta e cai dentro de um vulcão no planeta. E a Arca fica lá caída por uns 4 milhões de anos, até que acontece uma erupção ali no vulcão, e o computador da nave se ativa. E ele se ativa na Terra em 1984. Como toda a tripulação da Arca ali, tanto os Autobots como os Decepticons, eles estão danificados, o computador tenta reparar eles. E para reparar eles, ele usa como referência tecnologia da Terra de 1984. Então por isso eles são consertados a partir de veículos e equipamentos eletrônicos da década de 80. Nisso os Decepticons e os Autobots eles despertam na Terra e eles continuam a guerra deles na Terra. E o Megatron ele percebe que na Terra ele tem um monte de recursos disponíveis, ele tem muitas fontes de energia. E ele quer usar essas fontes de energia para destruir os inimigos dele, voltar para Cybertron e conseguir governá-la. Então é a história de uma guerra de 4 milhões de anos atrás que continua na Terra dos anos 80. E os Autobots, eles querem derrotar os Decepticons, mas ao mesmo tempo eles estão guerreando num planeta que não é deles. Então o Optimus Prime ele tem noção que ele está no mundo de outras pessoas e que eles levaram a guerra deles para esse mundo. E é uma guerra que talvez nem faça tanto sentido assim. Tem um dos personagens que é um dos comandantes ali do Megatron, que é o Starscream. E o Starscream é um cara que ele é muito útil, mas ao mesmo tempo ele é extremamente não confiável. Ele está sempre tentando enganar o Megatron, passar a perna dele e assumir o comando. E logo que eles despertam na Terra, o Starscream ele chega a questionar: mas será que Cybertron ainda existe? Faz 4 milhões de anos que eles abandonaram o planeta deles. Será que faz sentido continuar essa guerra? E o Megatron não se importa, ele quer conquistar de qualquer jeito. Ele quer dominar, ele tem essa coisa de controle de poder. A série original de Transformers, ela foi de 1984 até 1987. Lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, a Takara lá no Japão, ela diminuiu a produção de robôs para investir em outras ideias. Só que a Hasbro nos Estados Unidos ainda queria investir e tirar dinheiro e vender Transformers. Então mais ou menos nesse tempo aí, finalzinho dos anos 80, começo da década de 1990, os Transformers eles vão começar a ter os designs desenvolvidos pela Hasbro nos Estados Unidos. E vai acontecer ali um período de baixa nas vendas. Vai ser meio a queda ali dos Transformers no começo dos anos 90, inclusive porque os brinquedos projetados nos Estados Unidos não eram tão legais assim. Eram umas transformações simples. Ou então aquele veículo que tu tirava era uma casca e só saía o robô pronto de dentro. Não tinha aquela engenhosidade de pensar nas peças que se deslocavam e podiam montar um veículo, podiam montar um equipamento eletrônico, mas também poderiam ser um robô. A partir da ideia de um quebra-cabeça que tu monta. Então essa primeira geração de Transformers é conhecida por G1, né, a geração 1, e depois a G2, a segunda geração, que já é mais esses desenvolvidos nos Estados Unidos, que não foram tão bem assim. Mais ou menos ali na metade da década de 1990, a Hasbro acaba licenciando a marca Transformers para uma outra empresa de brinquedos dos Estados Unidos, que é a Kenner, que era quem fazia os brinquedos de Star Wars, e que anos depois a Hasbro acabaria incorporando e assimilando ali dentro da empresa. E a Kenner queria produzir uma nova coleção de Transformers, mas para fazer essa nova coleção, eles procuraram a Takara para ser desenvolvido lá pelos designers japoneses da Takara. E ali no meio da década de 1990 é lançada uma nova linha que é a Transformers Beast Wars, que parte da ideia de Transformers, que eles se transformam não em veículos, mas em animais. E o conceito original era que fosse uma continuidade da história original, só que agora os personagens se transformam em animais. Na época do lançamento, a coleção de brinquedos Beast Wars, ela tinha 4 classes, que eram relacionadas ao tamanho, à complexidade e ao preço. Tinha a classe Basic ali, que eram os brinquedos mais simples, que custavam $5, que os primeiros, inclusive, se transformavam a partir de um sistema de Moller, uma transformação automática. Tinha uns um pouco mais elaborados, que eram os Deluxe, que custavam $10. Daí tinha uns bem grandes, que custavam $15, que eram os Mega, que geralmente eram os que menos vendiam, porque eles eram bem mais caros. E tinha alguns bem poucos, que eram a classe Ultra, que custavam $20. E eram bonecos bem grandes, todo elaborados, com um monte de mecanismos, mas foram produzidos bem poucos, porque eles eram mais caros, né? E quando teve o lançamento desse primeiro grupo, da Wave 1, tinha 2 versões, tanto do Optimus como do Megatron. Tinha um Optimus da classe Basic que virava um morcego, e tinha um Optimus da classe Ultra que virava um gorila. E tinha um Megatron da classe Basic que virava um crocodilo, e um Megatron da classe Ultra que virava um tiranossauro. Então esses 2 líderes, que eram o protagonista e o antagonista ali da série original, eles foram reimaginados como animais, e em 2 versões, tanto da classe mais simples, para ser acessível a qualquer um, poderia ter uma versão do protagonista
protagonista e do antagonista, mas também eles foram usados nos mais caros, que é para estimular as crianças. Pô, eu quero um Optimus Prime, eu quero um Megatron, então vou encher o saco do meu pai para ele comprar o mais caro, que se fosse um outro personagem não tão relevante, talvez não despertasse tanto interesse. Só que para ajudar nas vendas dessa coleção, a Kenner e a Hasbro, eles decidiram que precisava também de uma série de animação. E para fazer essa animação, eles procuraram a Mainframe, que é um estúdio de animação canadense. E um dos motivos deles terem procurado a Mainframe é que a proposta era fazer uma animação toda feita em CGI. E a partir dessa parceria da Hasbro, da Kenner e da Mainframe é que a série de animação Beast Wars Transformers foi criada. A série ela estreou ali em 1996. Eu já vi gente fazendo meme, querendo fazer piada com as qualidades do CGI de Beast Wars. Só que assim, ó, Beast Wars era a vanguarda da animação de CGI da época. Pra ter uma noção, a primeira série de animação toda feita em CGI foi Reboot, que foi lançada em 1994. E quem fez a animação foi a própria Mainframe. Então a Mainframe era o estúdio pioneiro que fez a primeira série de animação toda em CGI da história. E é por isso que a Hasbro e a Kenner procuraram a Mainframe, porque eram os caras que dominavam a técnica da animação CGI na época. Para ter uma noção, Reboot é de 1994. Em novembro de 1995 foi lançado Toy Story. E em fevereiro de 1996 foi lançado Cassiopeia. E Toy Story e Cassiopeia são considerados os dois primeiros longas de animação todos feitos em CGI. Tem uma disputa entre eles, mas eu não vou entrar aqui nessa questão. 1994 Reboot, feito pela Mainframe. 95 Toy Story. 96 Cassiopeia e em 96 Beast Wars. Final Fantasy VII, que vai se destacar ali pelo CGI, que vai ser feito pela Square, e a Square vai ter uma participação importante nesse desenvolvimento inicial ali da animação em CGI. Final Fantasy VII é de 1997 e Final Fantasy VIII, que dá pra ver que tem um grande desenvolvimento ali das tecnologias de CGI feito pela Square do 7 pro 8, é de 1999, que daí a Square vai começar ali a disputar a vanguarda ali da animação em CGI, tanto que a Square lançou a animação, o Final Fantasy The Spirits Within, que foi um fracasso técnico e comercial, que é ruim, mas é ruim por questões narrativas. Eles desenvolveram toda aquela tecnologia para animação de CGI, mas fizeram uma animação que tenta tanto emular um filme live action que ele acaba abrindo mão das qualidades específicas da animação, das coisas que só poderiam ser feitas em animação. E bom, se vocês quiserem, tiverem interesse, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo sobre um artigo discutindo dos problemas em Final Fantasy The Spirits Within. Mas a questão é que todo esse desenvolvimento do CGI feito pela Square é posterior a Beast Wars. Então Beast Wars era a vanguarda da animação em CGI em 1996. A série foi toda feita no Softmade 3D. E para ter uma noção, assim, o pessoal dos animadores contando que na época o equipamento de ponta, assim, quando eles conseguiam, a tecnologia mais avançada disponível na época eram computadores que tinham 2 processadores, mas era antes da tecnologia dual core, que tinham no máximo 128 MB de RAM. Então quando eles conseguiam um computador com 128 MB de RAM, era o top de linha da época. Então Beast Wars foi feita com computadores com 128 MB de RAM. E os animadores contam que, assim, que em alguns momentos era muito difícil, porque eles iam animar cenas com muitos elementos e os computadores quase paravam, assim, tudo em câmera lenta, porque os computadores da época não aguentavam o tipo de animação que eles estavam fazendo, assim, eles estavam forçando a tecnologia aos limites. E eles contam também que eles trabalhavam muito próximos com a equipe de programadores do Softmade 3D. Quando eles queriam fazer alguma coisa que não tinha como a princípio, que eles não conseguiam, eles ligavam pro pessoal lá da empresa, do Softmade, dizendo que eles queriam fazer aquilo ali, não tinha como, não tinha um recurso. Então o pessoal da empresa desenvolvia plugins para eles instalarem no Softmade, para eles conseguirem fazer aquilo que eles queriam. Então teve um momento que os animadores contam que eles trabalhavam com mais de 150 plugins que o pessoal da Softmade tinha criado a pedido específico deles, porque eles queriam fazer coisas na animação que não era possível. E esses plugins depois, nas atualizações do programa, eles foram incorporados no programa e se criou botões padrão. Então muitos dos recursos que existem hoje nos programas de animação 3D, eles são hoje padrão, porque o pessoal do Beast Wars na época ligava para a empresa dizendo que eles queriam fazer tal coisa e desenvolviam aquela tecnologia a pedido deles. E depois deles usarem, os programadores incluíam aquilo como uma função básica das novas versões dos programas. Por isso que eu digo que Beast Wars estava na vanguarda. Ele estava usando o máximo da tecnologia disponível, mas ao mesmo tempo estava fomentando o desenvolvimento tecnológico. Eles chegavam num problema durante a animação e pensavam, a gente precisa fazer isso, a gente precisa de uma ferramenta para isso. Ligavam para os programadores e desenvolviam essa ferramenta conforme a necessidade dos
animadores de Beast Wars. Então foi uma produção que estava usando o máximo da tecnologia da época, mas também estava empurrando o desenvolvimento tecnológico. Então dá para pensar em Beast Wars do ponto de vista da teoria da arte como estava num momento ali, num processo de dialética entre a teoria materialista dos estilos do Semper, que eu já comentei aqui em outro vídeo, o quanto as questões técnicas e tecnológicas acabam sendo deterministas nas características estéticas, visuais, temáticas da obra de arte, o quanto a tecnologia acaba definindo o resultado da obra de arte. Mas isso num processo dialético com a teoria dos estilos da Escola de Viena, que eu ainda vou discutir isso num vídeo futuro, mas que pensa a ideia do estilo não a partir de um determinismo técnico, mas do impulso do autor de contornar os limites técnicos. Como tem ali aquela tecnologia, aquelas ferramentas permitem só fazer tal coisa, e aquele impulso do autor que quer fazer alguma coisa que está além do que a tecnologia permite, e como ele se esforça para contornar, para dar uma volta, para enganar e para superar esses limites, para mesmo a técnica não permitindo, ele dá algum jeito de chegar no resultado que ele quer. E o Beast Wars vai estar bem nessa tensão entre essa ideia de estilos do Semper e a ideia de estilos da Escola de Viena. Mas voltando aqui para Beast Wars. Beast Wars foi uma série de animação, toda feita em CGI, a segunda série de animação toda feita em CGI, feita ali pelo estúdio Mainframe, que teve 3 temporadas, foi de 1996 até 1999. A primeira temporada tem 26 episódios e a segunda e a terceira temporada tem 13 episódios cada. E os cabeças ali da série foram o Bob Ford, que já tinha sido roteirista em He-Man e os Mestres do Universo, She-Ra, foi um dos criadores ali dos conceitos de Capitão Planeta, alguém que já tinha bastante experiência fazendo animações, e o Larry DiTillio, que também já tinha participado dessas produções. Eles são os dois cabeças ali da série, e eles contam que a Hasbro deu muita liberdade para eles desenvolverem a série, então eles tinham bastante liberdade autoral para fazer o que eles queriam, desde que eles usassem os bonecos lá da coleção Beast Wars. E os animadores, eles contam que eles também tinham muita liberdade, eles podiam acrescentar e fazer muitas coisas autorais durante a animação que não estavam no roteiro. Tem uma cena na segunda temporada, quando o Megatron já tem um modo veículo dele, que tem rodas retráteis nos pés. E enquanto o Megatron tá fazendo um dos monólogos dele, os animadores decidiram que iam fazer ele colocar as mãos para trás, ativar as rodas dos pés e ir patinando. Então o Megatron, ele tá fazendo o monólogo dele, lá todo o discurso dele conforme estava no roteiro, mas não dizia o que ele estava fazendo enquanto fazia o monólogo no roteiro. E é uma coisa que tudo bem, deixavam eles fazerem. Tem outro episódio que o Megatron também tá fazendo algum lado dos monólogos dele, e o Megatron, a mão direita dele na primeira temporada é a cabeça de um tiranossauro. No roteiro tá aquele monólogo, ele tá falando ali com os comandados dele, mas os animadores decidiram que na mão esquerda ele ia estar com uma escova de dente e escovando os dentes do dinossauro enquanto ele tá fazendo esse discurso. Ou então um episódio que a Black Arachnia tá procurando nas coisas do Megatron um objeto específico enquanto ele não tá, e nesses armários que ela tá vasculhando tem lá um patinho de borracha. E esse patinho de borracha ele reaparece várias vezes no fundo, como um easter egg. O Megatron tá tomando banho e o patinho de borracha tá ali boiando em volta dele na banheira. Então os roteiristas tinham liberdade para fazer o roteiro, e a partir do roteiro os animadores tinham liberdade para também criar em cima e acrescentar muita coisa. Então uma série que muito do que ela é boa é porque os desenvolvedores tiveram muita liberdade autoral para trabalhar nela, e sem ter executivos dizendo para eles o que deveria aparecer ou não na série. E Beast Wars foi um sucesso, assim, é uma das séries mais benquistas de Transformers. Mas vamos lá, do que trata a história? Primeiro que essa ideia de que Beast Wars seriam os personagens da série original agora com formas animais, o Foward e o DiTillio descartaram isso. Eles queriam desenvolver personagens novos. E a narrativa começa 300 anos depois da guerra entre Autobots e Decepticons ter acabado. Os Autobots venceram e Cybertron agora é governada pelos Maximals, que são uma facção de descendentes dos Autobots. E uma coisa assim que eles vão trabalhar bastante ao longo da série, nos mostrar isso várias vezes, que a sociedade Maximal é uma sociedade que acredita na democracia. Várias vezes vamos ter exemplos disso, vão ter focos de que todos podem participar, a opinião de todos é válida, todos têm autonomia para decidir sobre si próprio. Várias vezes o líder ali dos Maximals vai ter um sujeito sob o comando dele e ele vai dar autonomia pro cara fazer o que quiser. Tu pode estar com a gente ou tu pode não estar. Se tu quiser ir embora, nós vamos aceitar tu ir embora. Então várias vezes ao longo da série vai se bater na tecla de que os Maximals são uma sociedade democrática, harmonizada, que eles acreditam nesse ideal de democracia, de participação de todos e de que cada um tem direito à autonomia e liberdade em relação a si próprio. Só que em Cybertron tem uma outra facção que é a Aliança Predacon. E a Aliança Predacon é uma aliança entre vários grupos minoritários que são governados por um conselho de 3 membros, o Conselho Tripedacus, e entre esses
grupos que formam a Aliança Predacon estão os descendentes dos Decepticons. E daí tem um personagem que é o Megatron, que ele é um Predacon capitão da nave Darkseid, e ele é descendente dos Decepticons. E o Megatron e a equipe dele, sem os outros Predacons saberem, sem o Conselho Tripredaco saberem, eles invadem um museu dos Maximals e roubam um artefato importante lá para os Maximals, que é um disco de ouro. Enquanto eles estão fugindo, transmitem um sinal de alerta, né, que eles estão fugindo para eles serem capturados, e a nave Maximal mais perto deles é a Ixlon. Só que a Ixlon é uma nave de exploração científica, que é capitaneada pelo Optimus Primal, que é um descendente do Optimus Prime, lá da série dos anos 80. E eles são enviados para tentar capturar o Megatron, não deixar esse Megatron fugir, com a relíquia que ele roubou. A Ixlon persegue a Darkseid até eles passarem por um buraco de minhoca, as naves colidem, se chocam entre elas, e eles caem num planeta. E eles não conseguem mais sair desse planeta. Só que nesse planeta é um planeta que ele não tem nenhuma civilização. É um planeta que ele é habitado, mas só por animais. Só que além de ser habitado por animais, tem um problema que nesse planeta tem muito Energon, que é esses cristais, esse mineral, que é usado como fonte de energia pelos Transformers. Só que é uma quantidade tão grande, e o Energon está num estado bruto, que nenhum desses habitantes de Cybertron, eles conseguem ficar expostos muito tempo num espaço natural, sem começar a ter efeitos colaterais e ter curtos-circuitos até se desativarem. Então eles não podem se expor a esse ambiente. Só que esse ambiente é habitado por vários animais que vivem de boa entre o Energon. Então o que eles decidem fazer? Eles escaneiam formas de vida do planeta que são adaptadas a viver naquele ambiente e usam o DNA dessas formas de vida neles para se modificarem. Então a gente tem aqui Transformers, que eles estão presos num planeta, duas facções que são opostas, que são inimigas, mas que eles não podem ficar muito tempo exposto ao ambiente do planeta, então eles se transformam não em veículos, mas em animais, porque esses animais podem sobreviver nesse ambiente. Então quando eles estão fora dos destroços das respectivas naves, eles têm que ficar na forma animal o máximo possível. Então essa premissa que o Ford e o Detilio criaram para Transformers que não viram veículos, mas viram animais. Em geral, a primeira temporada de Beast Wars, ela é a mais lenta, ela é a mais longa, né? Ela tem 26 episódios, o dobro das outras temporadas, que são só 13, e ela tem uma estrutura muito mais episódica. São eles ali, presos naquele planeta, e eles se enfrentando e brigando entre si. A princípio, a grande questão dos Maximals é não deixar o Megatron conseguir acumular reservas de Energon, porque tem tanto Energon naquele planeta que ele poderia se armar e abastecer um monte de armas a ponto dele conseguir ter armamento suficiente para conquistar Cybertron. Só que assim, eles estão encalhados naquele planeta e eles não podem sair dali. Mas, se por acaso eles puderem sair, eles não podem deixar o Megatron sair com todo aquele Energon. Vários dos episódios da primeira temporada vão ser o foco nisso. Só que tem vários episódios que são questões pontuais, assim, problemas que acontecem naquele dia e eles têm que resolver naquele dia. E outra questão que vai ser importante nessa primeira temporada é que a Ixlon, ela era uma nave de exploração. E eles estavam carregando vários Maximals em estado de estase dentro de câmeras na forma de protoformas, né? A forma protótipo dos Transformers, que eles estavam hibernando dentro dessas câmeras para serem ativados quando a Ixlon chegasse no planeta que eles estavam indo explorar. Só que quando a nave deles ia cair no planeta, o capitão da nave, o Optimus Primal, ele mandou ejetar as cápsulas e deixar elas girando ali em órbita do planeta. Então uma das grandes questões ali da série é quando uma dessas câmeras está para cair no planeta. Quando eles percebem que uma câmera vai cair, todo mundo sai correndo para chegar nela, porque os Maximals querem resgatar o colega deles e o Megatron quer chegar primeiro antes dele ser ativado, para ele ser reprogramado como um Predacon e passar para o lado do Megatron para ele ter um maior número de soldados. Então muito dessa primeira temporada é essa estrutura episódica e desenvolvimento de personagens. E a série tem vários personagens muito bons, assim. Na tripulação dos Maximals, que estava ali acordada pilotando a Ixlon, tem o Optimus Primal, que é o capitão da nave, que é esse sujeito que ele é um líder, ele tem habilidades de liderança, só que ele não é um líder militar, ele é capitão de uma nave de exploração científica. E ele se coloca numa situação que ele está numa guerra, né? Daí o título Beast Wars, a guerra das feras, a guerra dos animais. Porque nós temos Maximals e Predacons presos num planeta, numa guerra que eles não sabem nem quando acabar, porque eles não sabem quando eles vão embora. Então essas duas facções sendo obrigadas a conviver naquele ambiente. Então o Optimus, ele é um líder, mas ele não era um líder militar. Ele não é um cara preparado para a guerra. E o Optimus
Optimus, ele assume a forma de um gorila. Daí o engenheiro da nave é o Rhinox, que ele vira um rinoceronte, que é o especialista ali na parte técnica, que é um sujeito que ele é muito grandão, muito fortão, ele é armado com metralhadoras giratórias, então é um cara que tem muito poder de fogo e muita força física, mas é um sujeito que ele não é de briga, assim. Ele é o último personagem a ir numa missão, por exemplo, de invasão e de ataque. Então tem essa contradição do cara ser fortão, é aquele que não gosta de conflito. O segundo em comando é o Rat Trap, que é um dos meus favoritos. O Rat Trap, a forma animal dele é um rato, e ele é um cara muito reclamão, ele não gosta de fazer as coisas, manda ele fazer, ele sempre diz que não quer, que ele tá com preguiça, fica negando, enrolando, mas ao mesmo tempo que ele tem essa personalidade de que ele não quer fazer as coisas, de que ele parece que tá sempre com preguiça, ele é um sujeito que ele é extremamente confiável porque ele vai fazer. Ele vai reclamar um monte, mas tu sabe que ele vai fazer. E ele é um especialista em infiltração e demolição. Então quando tem que fazer uma missão de espionagem ou explodir tudo, é o Rat Trap que manda. E o Cheetor, que a forma animal dele é uma cheetah, ele é o mais jovem da tripulação, então ele é um cara que ele é meio impulsivo e ele tá sempre tentando se provar. Mesmo que ele não precise se provar, ele faz o diferente do que mandaram porque ele acha que não confiam nele. Porque ele tá sempre tentando mostrar que ele é bom o suficiente. Ele tá sempre inseguro e sempre tentando se mostrar competente. E daí do lado dos Predacons tem o Megatron, que a forma animal dele é um tiranossauro. E o Megatron, assim, é um personagem também um dos melhores da série. Ele é todo construído a partir de uma sátira de um personagem shakespeariano. É aquele sujeito que ele acha que ele é destinado à glória, ele acha que o destino dele é fazer grandes coisas, grandes feitos, mas ele tá sempre frustrado, tá sempre dando errado, ele tá preso naquele planeta, os subordinados dele são quase todos idiotas, ele tá sempre se frustrando com o que ele tá planejando e ele é um personagem que ele tende a esses monólogos shakespearianos, ele começa a falar com ele mesmo, ele começa a debater com ele mesmo, ele para e começa a fazer grandes monólogos e declarações. Então ele é toda essa paródia do personagem shakespeariano, mas ao mesmo tempo ele é um sujeito que ele tá preso num passado militar de uma guerra que ele nunca viveu. Porque assim, o nome dele é Megatron porque ele escolheu esse nome. Pô, quem foi Megatron? Era o líder dos Decepticons na Grande Guerra. Era um cara que era um líder militarista, autoritário, conquistador, tirano. E ele olhou pro Megatron do passado e acha o Megatron do passado um cara muito genial, a ponto de escolher que o nome dele seja o mesmo nome de um tirano do passado. Então ele cultua a tirania do passado. E ele vive numa vergonha porque ele acha que os Decepticons deveriam ter vencido a guerra. Se os Decepticons tivessem vencido a guerra, no presente seriam os Predacons que governariam Cybertron. E ele acha que ele está destinado à glória e ele que seria o governante de Cybertron. Então ele olha para esse passado militar do povo dele, e o povo dele escolheu começar uma guerra porque queria poder, porque queria conquistar. Eram militaristas autoritários tiranos. Eles começaram uma guerra que não precisaria existir, foram eles que começaram a guerra, os Decepticons. Eles perderam a guerra e eles fizeram paz com os inimigos dele e agora a Aliança Predacon vive em paz com os Maximus. Dentro da Aliança Predacon tem alguns que não estão satisfeitos, que querem oportunidade para tentar dar um golpe de novo, para assumir o controle de Cybertron, mas nenhum deles tem a iniciativa para começar essa guerra. Eles querem, mas acho que não vale a pena iniciar uma guerra aberta. Ou então estão tramando para quem sabe no futuro tentar um golpe quando tiver mais condições. Mas o Megatron, ele é frustrado com isso, ele é frustrado com o Conselho, porque o Conselho de Líderes não declara guerra contra os Maximus. Ele acha que os Predacons devem retomar a guerra. Ele olha para a guerra do passado e tem orgulho de ser descendente de tiranos autoritários que começaram uma guerra. Ele olha para os antepassados deles, que eram esses ditadores militares, e acha que o único problema neles é que eles perderam a guerra. Se eles tivessem ganhado, estava tudo bem. Ele olha para aquele passado e tem orgulho da tirania e olha para os Predacons do presente e sente vergonha por eles não terem continuado sendo ditadores militares, por eles não terem continuado uma guerra desnecessária. Ele acha que o destino dele é a grandeza e a grandeza dele é recomeçar a guerra que os antepassados perderam e dessa vez vencer. Então toda a obsessão dele é vencer uma guerra contra um inimigo que eles já estavam em paz, uma guerra que tinha acabado. O Megatron é um típico fã de ditadores que acha que está destinado à grandeza. Daí na tripulação do Megatron tem o Scorponok, que é um soldadinho certinho, aquele cara que está apenas seguindo as ordens. O comandante mandou ele fazer uma coisa, não importa o que seja, ele vai obedecer porque ele acha que sempre tem que seguir as ordens. E o Scorponok, a forma animal dele é um escorpião, ele não é muito inteligente, mas ele é confiável porque o Megatron sabe que ele sempre vai fazer tudo que for mandado. Que é o oposto do Tarantulas. O Tarantulas é outro personagem maravilhoso, porque o Tarantulas, ele é um oficial de ciências da Darkseid, só que ao mesmo tempo ele é completamente não confiável. O Megatron tá sempre fazendo um plano e o Tarantulas, ele tá sempre com um outro plano por baixo. Ele tá sempre pensando nele, na vantagem que ele vai ter. Ele finge que obedece o Megatron, mas sempre tem
contraplano pro plano do Megatron. E o Megatron sabe que o Tarantulas não é confiável. Ele sabe que o Tarantulas está fingindo. Só que ele finge que acredita no Tarantulas. E tem um plano contra o contraplano do Tarantulas pro primeiro plano. Então eles estão sempre num jogo em que o Tarantulas e o Megatron... O Tarantulas, né, obviamente o modo animal dele é uma tarântula. Mas eles estão sempre num jogo em que eles estão do mesmo lado, teoricamente, mas um sempre está tentando passar por cima do outro. Um está sempre tentando usar e ganhar algum tipo de vantagem sobre o outro. Então eles são do mesmo lado, mas eles estão sempre nesse duelo interno entre eles. Daí tem o Terrorsaur, e o Terrorsaur, ele não é muito inteligente, ele obedece o Megatron, mas ao mesmo tempo ele é um cara que ele sempre quer tirar vantagem de tudo. Ele está sempre tentando enganar os outros, passar a perna, tirar alguma vantagem para ele, mas não é inteligente o suficiente para conseguir executar as coisas, e ele sempre se dá mal. E quando se dá mal, ele vai lá pedir perdão, ele finge que obedece. Então ele queria ser um cara como o Tarantulas, que cria esses planos elaborados para sempre ter vantagem, só que ele é burro, ele não é inteligente o suficiente, ele sempre se dá mal. E tem o Waspinator, que o modo animal do Waspinator é uma vespa, e o Waspinator é aquele soldado que tenta fazer o trabalho dele, só que ele é meio burro, ele sempre se dá mal, sempre dá errado. Os outros personagens sempre usam ele quando tem algum perigo para ele levar toda a culpa, para ele ser atacado. Então o Waspinator ele acaba virando o alívio cômico da história. E também ele é um dos favoritos do público, chegaram a considerar matar o Waspinator no final da primeira temporada, só que o público gostava tanto dele que mudaram o roteiro para o Waspinator sobreviver. E o último integrante ali da tripulação da Darkseid é o Dinobot. E o Dinobot, a forma animal dele é um Velociraptor. Só que tem a questão que, se nós olharmos o catálogo dos brinquedos, a grande maioria dos Maximals, os modos animais deles são animais mamíferos e aves. E dos Predacons são répteis e artrópodes. Só que tem uma exceção. Um dos Maximals é o Dinobot, que é um Velociraptor. E segundo os designs dos brinquedos, eles pensaram que tinham os Dinobots na série original. O Grimlock, que é um tiranossauro, que era uma facção que era aliada dos Autobots na série original. Então poderia ter descendentes do Grimlock e desses Dinobots que fizessem parte dos Maximals. Só que o Ditilio e o Forward eles pensaram diferente. O Dinobot começa a história como um Predacon e ele é o segundo em comando da Darkseid. Quando a nave deles cai lá, o Dinobot acha que o Megatron é incompetente e desafia o Megatron para um duelo pelo comando da Darkseid e é derrotado e expulso. Daí o Dinobot ele vai até a Ixlon e desafia o Optimus para um duelo pela liderança dos Maximals. E o Optimus acaba vencendo o Dinobot e salvando ele, mas o Optimus, que é esse cara que ele pensa a sociedade Maximal como uma democracia, onde a opinião de todos é válida, onde todos têm direito à autodeterminação e todos têm direito à redenção e uma segunda chance, ele convida o Dinobot para entrar para a tripulação dele. Então o Dinobot é um Velociraptor entre os Maximals, porque na versão da animação é um desertor da Darkseid que passa pro lado dos Maximals. E o Dinobot é um cara que ele gosta muito da violência, ele gosta da luta, ele gosta da guerra, ele sente prazer em lutar, em destruir os inimigos, mas ao mesmo tempo ele é todo pensado como um aristocrata guerreiro. A guerra para ele é ritualística. Ele nunca ataca o inimigo pelas costas, ele nunca ataca o inimigo desarmado em condições inferiores. Várias vezes ele dá chance para os inimigos se igualarem a ele para lutar de igual para igual. Então o Dinobot ele é um cara que ao mesmo tempo ele gosta da violência, ele sente prazer na guerra. A guerra para ele é algo ritualístico e que segue alguns valores para ela ser justa. Então ele tem um código de guerreiro que é extremamente específico. Ele só luta com alguém de igual para igual, ele quer derrotar o inimigo, mas ele quer derrotar o inimigo porque ele conseguiu superar o inimigo numa batalha justa dentro de combate. Então ele tem elementos que são Predacon, esse gosto pela violência, mas ao mesmo tempo ele tem esses valores que pro Megatron é inaceitável, que o Tarantulas, que o Terrorsauro jamais seguiriam. Então ele acaba sendo incorporado pelos Maximals. E essa primeira temporada vai ser muito focada nisso, nessas questões episódicas e desenvolvimento de personagem, muito essas relações entre eles. E aquilo, o objetivo principal é impedir o Megatron de armazenar grandes quantidades de Energon que ele possa utilizar como arma e encontrar as cápsulas onde estão as protoformas em estase antes que a outra facção encontre, quando eles caem na Terra. E tem vários temas assim que são legais nessa série. Uma é a gente pensar assim, pô, os Transformers, eles são robôs, mas ao mesmo tempo eles são vivos, eles têm sentimentos, eles têm inteligência, eles têm raciocínio próprio. E eles têm uma religião, eles têm um corpo físico que é mecânico, mas o que dá vida para eles é a centelha, em inglês o spark, que é essa fonte de energia meio abstrata, que é a origem da vida para eles.
Então eles têm todo um equivalente à alma. E eles acreditam que a centelha veio da Matrix. A Matrix é um lugar abstrato de onde todas as centelhas surgiram, se geraram, de onde elas vêm. E depois que um cybertroniano morre, eles acreditam que a centelha volta para a Matrix para se juntar às outras centelhas dos outros cybertronianos que já morreram. Então tem essa Spark, em algumas versões falam da Allspark, que é essa grande centelha formada por todas as centelhas do que já viveram e dos que ainda vão viver. Então eles são robôs, mas ao mesmo tempo eles são vivos, eles são conscientes, eles têm sentimentos e eles têm religião. E muitos dos pontos interessantes dessa história tá em como os autores trabalham com essa ideia deles se vendo como sujeitos. Eles são metálicos, eletrônicos, mas são vivos e têm alma. E tem toda uma crença sobre a origem da alma deles. E também vai ter outras questões interessantes assim discutidas. Por exemplo, tem um personagem que é o Tigatron. O Tigatron é uma dessas cápsulas que estava em estado de estase que cai no planeta, e o modo animal dele foi escaneado de um tigre. Então ele assume a forma de um tigre, só que no impacto ele sofreu algum tipo de dano no sistema de memória dele, que ele tem um tipo de disforia. Ele se reconhece mais como tigre do que como robô. É como se o modo robô dele fosse o secundário e ele de verdade fosse um tigre, porque ele não se identifica com o modo robô dele. E por isso ele não quer viver na Ixton, ele prefere viver no espaço aberto, no ambiente da natureza. E tem vários momentos que eles estão em guerra lá, combatendo os Predacons, e o Tigatron ele se preocupa porque eles estão danificando aquele planeta. Como ele se identifica mais com um tigre do que com um cybertroniano, o planeta que eles estão parece mais a casa dele do que imaginar essa Cybertron, que ele nunca viu. E a guerra dele vai causando danos àquele planeta e ele começa a se indignar com isso. Então, né, uma vez me perguntaram numa live se Transformer era mecha ou não. Transformers, ele é um híbrido, né? Ele é um mestiço, ele é filho de estadunidense, mas ele também é filho de japoneses. Os designs dos robôs foram feitos dentro de uma tradição de robôs japoneses. A animação original dos Transformers foi feita pela Toei, foi feita por japoneses dentro da tradição de mecha. E todo o tema de Transformers é sobre o legado de guerra, que é algo que é central ali no tema dos mechas. A série original é sobre os caras que estão há 400 milhões de anos perdidos fora do planeta deles, que estava em guerra, e recomeçam uma guerra em outro planeta. Mas eles nem sabem se o planeta deles ainda existe, eles nem sabem se eles ainda têm civilização, mas eles não conseguem parar de guerrear. E eles ainda levam a guerra deles para outros povos, para outros planetas. E o Tigatron, ele vai recuperar essa discussão. Ele pensa como aquela guerra entre Maximals e Predacons naquele planeta é injusta, porque eles estão destruindo as florestas daquele planeta, eles estão matando os animais daquele planeta, destruindo o solo daquele planeta. Então, como eles levaram para o planeta uma guerra que não era daquele planeta, como eles são um tipo de doença naquele planeta, eles são uma contaminação, eles infectaram aquele planeta que vivia bem em harmonia até eles chegarem e trazer a guerra deles para aquele contexto. E tem um episódio que o Megatron, ele sabota a Ixlon para que o escudo da nave que protege os Maximals das radiações de Energon, ele fosse desativado. Então, mesmo dentro da nave, eles têm que ficar no modo animal. Então, eles ficam muito tempo no modo animal. Ao ponto que eles começam a sonhar com o modo animal, eles começam a sonhar que são animais, e daqui a pouco eles estão há tanto tempo no modo animal que eles meio que entram no estágio de sonâmbulos, em que eles começam a se comportar como se fossem animais. Eles perdem o raciocínio deles, a consciência deles como cybertronianos. E eles chegam num ponto que eles estão perdendo o controle, e eles pensam, tá, mas e o Tigatron? O Tigatron, ele vive na natureza, como é que ele lidou com esse problema? E o Tigatron, quando chega neles, fala, né, eles não são mais como eles eram antes. Antes eles eram só robôs disfarçados, que é um dos slogans promocionais ali famosos da série Transformers, Robot in Disguise, né, os robôs extraterrestres que se disfarçam na Terra, assumindo a forma de veículos e de eletrônicos terrestres. E o Tigatron fala que quando eles chegaram naquele planeta, eles viraram outra coisa, porque eles não escanearam tecnologia, eles escanearam DNA de animais e incorporaram o DNA de animais neles. Então eles também são animais. Quando eles estão no modo animal, eles também comem, eles têm tecido orgânico. Tem um episódio que o Megatron ele rouba o DNA do Dinobot e faz um clone do Dinobot. E esse clone para obedecer ao Megatron. Só que o clone do Dinobot, ele só fica no modo Velociraptor, porque ele roubou o DNA do Dinobot e ele clona a parte orgânica do Dinobot, que é o Velociraptor. Mas esse clone ele não pode assumir a forma robô, porque não tem DNA da forma robô, né? O metal não tem DNA. O tecido orgânico que eles têm no modo animal não é simplesmente um disfarce, eles de fato têm tecido orgânico, eles de fato têm tecido animal ali. Então eles são parte robôs, mas são parte orgânicos. E que a programação deles
meio que isola os instintos animais, achando que seria uma contaminação. Só que como eles isolam esses instintos animais, é meio que empurrar para o inconsciente, empurrar para o id. Então tem uma questão que é até de psicanálise. Eles vão guardando, reprimindo aquele instinto animal, até que chega uma hora que aquilo sai de controle e toma conta deles, e eles entram numa catarse, sei lá, e se tornam animais. E que o Tigatron não, ele vive bem porque ele aceitou esse animal. Ele não tem a programação que bloqueia o instinto animal. Ele acha que ele é um tigre, mais do que ele acha que é um cybertroniano. E daí ele fala para os outros, olha, vocês têm que apagar a programação que bloqueia os instintos animais de vocês. Aceitem que vocês não são mais cybertronianos puros. Que vocês são cybertronianos, mas também são animais. Também são biológicos e orgânicos. Aceitem os instintos e usem eles a seu favor. Então eles fazem isso, eles apagam os bloqueios e incorporam os instintos e as partes animais. Tanto que nesse episódio eles lutam na forma animal. A partir daí eles passam a incorporar as habilidades animais deles como sendo parte deles. Então tem toda uma discussão aqui sobre identidade, sobre psicanálise. Mas eu, como falei, assim, a primeira temporada, que são esses 26 episódios, a temporada mais longa, ela é muito episódica. Ela tem esses problemas que eles têm que resolver no dia. Mas ao mesmo tempo ela vai dando dicas. Tem um momento em que uma sonda de Cybertron está passando pelo planeta procurando eles. Eles querem tentar chamar a atenção da sonda para serem encontrados, e o Megatron faz tudo para sabotar aquilo, para que eles não sejam localizados. E pô, o Megatron, ele também está preso, encalhado naquele planeta. Ele não vai conseguir sair daquele planeta sozinho. Então por que diabo ele não quer sair daquele planeta? Ele quer ficar naquele planeta. Ele tem planos, ele tem intenções para permanecer naquele planeta. Tem um momento em que o Rhinox, ele começa a fazer análises, e esse planeta em que eles estão tem 2 luas. Só que uma das luas, ele chega à conclusão que ela tem uma massa muito pequena pro tamanho dela. Ela é uma lua muito grande, mas ela parece que ser oca. E também a quantidade excessiva de energon que tem naquele planeta não combina com o solo daquele planeta. Não tem relação nenhuma com o resto da geologia daquele planeta. Então é como se ela estivesse ali, mas não fosse para ele estar ali. E também eles vão achando sinais de que alguma criatura inteligente passou ali. Artefatos, construções que mandam sinal para o espaço, para quem que eles mandaram aquele sinal. Então, alguma entidade, alguma criatura inteligente já esteve naquele planeta e fez construções ali e de alguma forma interferiu naquele planeta. E eles não sabem quem, eles não sabem por quê, mas eles perceberam que eles começaram a fazer interferências nessas construções dessa inteligência. Então eles estão preocupados. E se os donos dessas construções, essa inteligência que manipulou esse planeta, e se eles aparecerem para tirar satisfação? O que vai acontecer? E essa lógica episódica, ela vai mais ou menos até o antepenúltimo episódio da primeira temporada. Os 3 últimos episódios da temporada são uma correria, e a partir deles, as 2 outras temporadas, a segunda e a terceira, que tem menos episódios, né, tem 3 episódios cada, elas seguem uma outra estrutura, que é todo o episódio vai de alguma forma desenvolver a trama, vai de alguma forma empurrar tudo que está acontecendo para algum lugar novo, para algum contexto diferente. Então a primeira temporada, ela quase toda é episódica, e a partir dos 3 últimos episódios da primeira temporada e a segunda e a terceira temporada, elas assumem uma outra dinâmica, que é de que cada episódio tem um evento que vai modificar tudo que está acontecendo. Beast Wars acabou sendo muito determinado pelos brinquedos, né, porque ele deveria ser uma adaptação de uma linha de brinquedos, mas também acabou determinando a linha de brinquedos. O Forward e o Ditilio, eles queriam que a série tivesse personagens femininas. Então eles pegaram, por exemplo, Eraser, que era o boneco de um Maximal, cujo modo animal era um gavião, mas o design tinha sido feito sem considerar o gênero do personagem. E eles decidiram que seria fêmea. Outro personagem que aconteceu algo parecido foi a Black Arachnia. A Black Arachnia, assim, é um baita personagem. Na série é uma das protoformas Maximals que estava em órbita, que cai na Terra, e o Tarantulas, ele corre na frente para chegar antes da ativação, ele reprograma a protoforma para deixar de ser Maximal e se tornar um Predacon, e leva com ele uma viúva negra para ser escaneada e ser a forma animal do Black Arachnia. E ele acha que com isso ele vai ter uma fêmea-aranha que vai ser submissa a ele. Só que quando a Black Arachnia desperta, é completamente o oposto, porque ela é toda feita em volta da ideia da femme fatale, aquela vilã feminina que seduz, manipula e faz de bobo todos os homens que estão em volta dela. O Tarantulas, ele queria uma aranha fêmea que fosse submissa, mas ele cria uma aranha fêmea que é incontrolável, que não tem como ele domar. E o Tarantulas e a Black Arachnia, eles se odeiam. Eles estão sempre tentando um usar o outro para ter algum tipo de vantagem. Estão sempre se sabotando
lutando e competindo entre eles. E a Black Arachnia, essa ideia de uma personagem feminina que fosse uma viúva negra, que foi incluída na série, quando foi lançado em brinquedo, o que era? Era um boneco do Tarântulas repintado como uma viúva negra. Mas isso é a primeira versão. Como na série eles estabeleceram essa viúva negra fêmea, tanto as versões posteriores da Black Arachnia e da Erasure passaram a ter os designs já pensados como personagens femininas. Então coisas que aconteceram na série acabaram influenciando e determinando como seriam na linha de brinquedos. E bom, para eu continuar comentando aqui, eu vou ter que dar alguns spoilers, porque eu vou ter que falar do final da primeira temporada e da segunda temporada, e não tem como eu discutir alguns pontos que são relevantes aqui sem falar coisas que acontecem na série. Eu vou tentar me conter, mas tem coisas que são inevitáveis. Então se vocês quiserem manter a surpresa, vão lá e assistam Beast Wars e depois voltam aqui e continuem vendo. No final da primeira temporada, os 3 últimos episódios da primeira temporada, que são aqueles que mudam completamente a dinâmica da série, envolve os alienígenas que manipulavam aquele planeta, que criaram as construções misteriosas, que inseriram Energon naquele planeta. Eles são chamados na série de Uvok. Eles acabam revelando que aquele planeta ali era um experimento que eles estavam fazendo. Só que quando os cybertronianos chegaram no planeta, começaram a guerra deles e começaram a interferir nas coisas, eles concluíram que o projeto deles foi contaminado. Aquela ideia de que a guerra deles lá é uma contaminação naquele planeta. Levaram uma violência e uma destruição que não eram daquele mundo. E o Vok decide que vai esterilizar o planeta, simplesmente matar todas as formas de vida para quem sabe depois recomeçar o experimento. E não só vai matar os Maximus e os Predacons, como também vai matar toda a fauna e a flora nativa do planeta. Porque pro Vok, aquele mundo é só um experimento científico que deu errado e eles precisam reiniciar. Então o final ali da primeira temporada é os Maximus tentando descobrir um jeito para desativar a arma Vok que vai exterminar a vida no planeta. E o Tarântulas criando um plano dele para tentar escapar daquilo, a Black Arachnia tentando manipular o Tarântulas para tentar ela escapar junto do plano do Tarântulas, e o Megatron com o próprio plano dele tentando usar todo mundo e usar inclusive o plano do Tarântulas, que acha que está usando o plano do Megatron para conseguir alguma vantagem em cima. A segunda temporada de Beast Wars estreou em 1997 e ela é mais curta, ela tem 13 episódios, que é a metade da quantidade de episódios que tinha a primeira temporada. E essa segunda temporada, ela é muito mais dinâmica. Aquilo que eu falei, todo episódio acontece alguma coisa que de alguma forma vai empurrar todos os desenvolvimentos da trama principal. Tem algumas questões de produção diferentes, assim. Nessa segunda temporada, os animadores eles se esforçaram para que os novos personagens que foram introduzidos, eles fossem muito mais parecidos com os bonecos. O da primeira temporada eles são parecidos com os bonecos, só que os animadores eles tiveram algumas liberdades para fazer alguns ajustes, e nas transformações tem ali toda uma movimentação que simula a movimentação de transformação dos bonecos, as peças que se deslocam, que giram parecidos, mas ao mesmo tempo tem partes que simplesmente encolhem, aumentam. Então não é exatamente como é a transformação dos bonecos. Já na segunda temporada, todos os personagens novos teve todo um esforço para a transformação ser idêntica ou muito parecida com como os bonecos se transformam. Então a gente vê as peças girando, encaixando, se deslocando do mesmo jeito que fariam os bonecos. Teve todo um esforço assim para ter esse detalhe, o naturalismo na emulação dos brinquedos. E é curioso de se pensar assim, o CGI experimental de 1997 conseguia reproduzir aquela ideia que é tão importante para os Transformers, que são os bonecos que eles têm uma forma robô e eles têm uma outra forma, e eles assumem essa forma deslocando, encaixando e montando peças como se fosse um quebra-cabeça, e o CGI de 1997 de Beast Wars consegue reproduzir isso, mas o CGI dos filmes do Michael Bay, que já são dos anos 2000, não fazem isso. A transformação dos Transformers do Michael Bay simplesmente tem um modo robô e eles viram um monte de bola, se embola, e daqui a pouco vira o veículo e dane-se. A gente não consegue entender uma peça que se desloca e vai para outro lugar e encaixa e monta. Não existe no Transformers do Michael Bay um naturalismo em relação à forma de montar aquilo. Um robô que de fato poderia virar um veículo só deslocando peças. Daí é muito fácil, né, fazer uma gosma que vira uma bola e simplesmente vira o robô, faz aquela bola e vira o veículo. E eu não gosto assim dos filmes do Michael Bay por vários outros motivos. Esse é um deles. Outro é como eles mostram de uma forma ufanista e cultuam o militarismo. Transformers original é sobre guerra, mas tem toda uma discussão ali sobre guerra. Tem todo ali os Autobots pensando sobre como é ruim eles terem levado uma guerra que não era da Terra para a Terra, como a guerra deles afeta a Terra. Mas nos Transformers do Michael Bay, a guerra é mostrado como algo legal, como algo maniqueísta. Tem um lado que é completamente bom, tem outro lado que é completamente mal, e é legal guerrear, é legal matar os inimigos e destruir tudo. O Bob Budiansky
Straczynski, quando ele cria o conceito ali pro Optimus Prime, que foi usado nas histórias em quadrinhos da Marvel e na série de animação ali de 84, o Optimus Prime é descrito como o mais nobre e justo de todos os Transformers. Daí tu olha o Optimus Prime do Michael Bay, eles dizem que o Optimus Prime é nobre, mas quando tu vê as ações do Optimus Prime, ele é um cara que ele tá sempre cultuando a guerra, ele tá sempre querendo resolver tudo com violência e com guerra. Tem filmes que o inimigo tá derrotado, que o inimigo se rende, e o Optimus Prime vai lá e executa o inimigo a sangue frio. Nos Maximals ali no Beast Wars, o Optimus Primal, ele tá sempre lembrando de como o modo Maximal é um modo de vida democrático, em que todos têm direito a participar, em que a opinião de todos conta, que cada um pode determinar o que quer para si próprio. Mas aí tu olha os Transformers do Michael Bay e é o oposto, parece que a guerra é uma coisa legal, a guerra é uma coisa que empolga, que é legítima, que é justa, é legal matar teus inimigos, que é o oposto do que eu aprendi com os outros Transformers anteriores. Tá, mas eu não vou entrar aqui na discussão dos Transformers do Michael Bay, vamos voltar pro que importa aqui, que é Beast Wars. Além do design dos novos personagens serem pensados com essa ideia de naturalismo em relação aos brinquedos, teve outros fatores também que influenciaram a segunda temporada, que foi a criação de novas sublinhas dentro da linha Beast Wars. Uma delas é a Fusor, que é a ideia de Transformers que viram animais, só que o Beast Mode deles, o modo animal deles, é uma combinação entre dois animais diferentes. E teve uma outra linha, que é a Transmetal. E a ideia da sublinha Transmetal era apresentar novos personagens e também versões novas de personagens antigos, que eles eram meio que o inverso, virados do avesso. O modo animal deles tem textura robótica, metálica, mecânica, inclusive com pinturas cromadas, e o modo robô deles tem texturas orgânicas, com músculos, pelos, penas, escamas. Então a ideia é de inverter as texturas dos dois modos. E também essas versões Transmetals, eles têm um terceiro modo, que é o modo veículo. Que, inclusive, quando eu falei das rodinhas de patinação do Megatron lá no começo, é porque é a forma Transmetal do Megatron. Tá, e como é que isso é introduzido na série? No final da primeira temporada, eles conseguem destruir a arma Vok que ia exterminar a vida do planeta. Só que a onda de choque causada pela destruição da arma faz com que vários personagens sejam atingidos por ela e passem por uma mutação que o corpo deles incorpora a tecnologia dos alienígenas Vok. E isso acaba mudando o corpo deles e transformando eles em Transmetals. Então tem vários personagens ali da primeira temporada e vão assumir essas formas Transmetals. Mas também, no choque, vai fazer com que várias cápsulas que a Ixon tinha deixado em órbita caiam. E algumas dessas cápsulas que vão ser atingidas pela onda Transmetal, elas vão sofrer algum dano no scanner, que na hora de escanear os animais vai dar erro, misturar dados e criar as formas animais que são combinações de dois animais diferentes ali, que deu erro e sobrepôs. E nessa segunda temporada também tem episódios muito legais e também tem novos personagens que vão ser integrados ali, né? Um deles é o Silverbolt, que é outro personagem que eu gosto bastante, que ele é um desses que a onda de choque da explosão da arma Vok atingiu a cápsula dele, deu um erro e o modo animal dele é misturado. Então a forma animal dele é uma mistura de águia com cachorro. Só que assim, o Silverbolt, a personalidade dele é toda baseada no herói do romantismo clássico, naquele cavaleiro idealizado do romantismo. Então ele tem todos aqueles discursos nobres, galantes, que fala de honra, de justiça. Ele é todo pensado como um herói do romantismo clássico e ele age como tal. E daí, sim, um dos desenvolvimentos que é muito legal na segunda temporada é porque o Silverbolt, ele vai se apaixonar pela Black Arachnia. E no começo ela não vai gostar dele, ele é bonzinho demais, mas ela vai corresponder aos sentimentos. Então tem esse elemento shakespeariano que eu falei que eles fazem paródia, principalmente no Megatron, mas vai ter uma relação aqui Romeu e Julieta, porque os dois são apaixonados, mas um é Maximum e o outro é Predacon. E o Silverbolt, ele tá sempre insistindo que a Black Arachnia, ela pode ser Predacon, mas originalmente ela era uma protoforma Maximal, que o Tarantulas reprogramou. Então no fundo ela é uma Maximal. E ela tá sempre fazendo umas coisas más, cruéis com ele e com outros em volta, pra dizer, tu tá enganado, no fundo eu sou má, eu nunca vou ser boa. Mas ao mesmo tempo ela gosta dele. Então tem todo um lance de redenção ali com o romance dos dois. Como ela que se achava uma vilã, porque ela não tinha outra perspectiva de vida, ela era uma Predacon no meio dos Predacons, e pra tu sobreviver entre os Predacons, tu tem que ser cruel com eles. Eles estão sempre competindo e se traindo e disputando entre eles. Mas daí, como a ideia de ser amada e de ser aceita como ela é, faz ela repensar a posição dela e a vida dela ali naquele contexto. Tem outro personagem relevante que vai aparecer na segunda temporada, que é o Rampage. Acontece que cai uma das cápsulas que estava em órbita, só que ela é uma cápsula diferente. E daí o Optimus e o Rhinox têm que revelar que a Ixon, além da missão de exploração dela, ela tinha uma missão secreta que era uma coisa suja. E ele conta aqui, o Starscream, que eu já tinha falado antes, né, que é aquele, lá da série original, que vira um F-15, que é um
subalterno do Megatron original, mas que está sempre tentando trair ele, o Starscream, ele tinha uma mutação que fazia com que a centelha dele não se dissipasse. Então, se ele fosse ferido, ele sempre podia se regenerar. E no Transformers, o filme, o Starscream, ele foi completamente destruído o corpo dele. Só que como a centelha dele não se dissipa, a centelha dele continuou vagando, e tem um episódio da primeira temporada que a centelha, né, o fantasma do Starscream, possui o corpo do Waspinator. E o Optimus fala que os Maximals tentaram fazer um experimento para duplicar essa imortalidade do Starscream. E eles fizeram e criaram um Maximal que era muito mais forte, muito mais resistente, capaz de se regenerar, quase imortal, mas o efeito colateral é que ele era um psicopata. Ele era violento, fora de controle, matou um monte de gente, destruiu várias coisas, e eles conseguiram capturar, né, que eles chamam de a Protoforma X, eles capturaram o X e a Yxlon. Além da missão de exploração deles, eles tinham uma missão secreta que era desovar essa cápsula com a forma X dentro, em um planeta desabitado, onde ele não poderia causar dano pra ninguém. Só que ele desperta ali no meio da Guerra das Feras, das Beast Wars, e ele foi atingido pela onda de choque da tecnologia VOC, e ele assumiu uma forma Transmetal, então ele ficou ainda mais forte. E a forma animal dele é um caranguejo. E ele assume o nome de Rampage. E o Megatron, ele vai manipular ali o Rampage pra ter ele como Predacon e usar todo esse surto de violência dele pra usar contra os Maximals. Só que tem um episódio muito legal, que é o do Transmutate. Cai uma outra cápsula de estase que estava ali na atmosfera, eles vão atrás da cápsula, e a cápsula também foi atingida pela onda VOC, e o Cybertroniano que sai de lá, ele também é Transmetal. Só que ele tem alguns problemas de compreensão, ele não consegue entender muito bem o que falam com ele não consegue se comunicar direito, e ele não consegue se transformar, ele é um Transformers que não se transforma. Então, a princípio, o Megatron quer que o Rampage vá lá e traga ele para transformar ele num Predacon, só que quando vê que ele é um Transformer que não se transforma, ele acha que ele é inútil, e manda o Rampage destruir aquilo ali. Aquele Transformers inútil que não faz nada, que nem se transforma, que nem sabe falar direito e se comunicar. Só que o Rampage acaba se identificando com ele. É todo um episódio que vai falar sobre deficiência. A ideia de ter um sujeito ali, ele não consegue compreender bem o que está acontecendo, ele não consegue se expressar direito, ele não consegue fazer o básico para a espécie dele, ele é um Transformer que não consegue se transformar. E como parte da sociedade ali, acha que ele é inútil por ele não fazer o básico, e que ele merece até ser destruído. Só que ele tem consciência, ele tem sentimentos. O fato dele ser diferente não faz com que ele deixe de ser um sujeito merecedor de direitos e de um lugar na sociedade. Então eles usam esse episódio para tratar da questão da deficiência, só que tem o lance do Rampage se identificar com o Transmutate. Porque o Rampage é um psicopata. Ele tem uma forma de pensar que está relacionado com o nascimento dele, com a origem dele, que ele não tem controle e que ele não se encaixa na sociedade. E quando ele vê o Transmutate, ele vê alguém que é mais parecido com ele. Então o Rampage, que é esse cara psicopata, que é violento, que gosta de ver os outros sofrerem, olha pro Transmutate e sente afeição por aquele sujeito que também é diferente. E se identifica com ele, e ele faz todo um esforço para mostrar que o Transmutate também tem valor, pro Megatron aceitar ele com os Predacons e o Transmutate não ser destruído. Então é outro episódio também que é muito legal, muito bem elaborado. Só que assim, tem outras questões que vão aparecendo aí nessa segunda temporada. Primeiro que o Tarantulas dá a entender que o Megatron tem um plano e que ele sabe qual é o plano do Megatron e que ele acha o plano do Megatron idiota. E o Dinobot, ele começa a desconfiar do plano do Megatron, mas ele ainda não tem certeza. E o Megatron, ele tá naquele planeta, ele quer se apoderar do máximo possível da tecnologia dos VOC que ele acha, né, pra usar como arma, mas ele não quer sair daquele planeta. Na primeira temporada tiveram a chance de contratar a sonda para eles serem resgatados, e ele sabotou a sonda, porque ele não quer sair dali. E o Dinobot começa a desconfiar e vai atrás do disco dourado, que foi o disco dourado que ele roubou lá no primeiro episódio, que levou a eles a chegar naquele planeta. E acontece que o disco dourado que ele roubou lá do Museu dos Maximals, que era uma relíquia, é um objeto que existe de verdade. Ele é o disco de ouro que foi anexado à sonda Voyager. A Voyager foi a primeira sonda de longo alcance lançada pela NASA. É uma sonda que existe de verdade. Ela foi enviada para captar dados do Sistema Solar, e conforme ela foi avançando pelo Sistema Solar, ela ia tirando fotos, capturando outros dados e transmitindo para a NASA. E o projeto é que ela fizesse isso até o final do Sistema Solar, e depois ela continuasse espaço afora e fosse transmitindo dados enquanto a transmissão dela ainda alcançasse a Terra. E depois que ela não alcançasse mais, ela seguiria. Até porque não tem mais como trazer ela de volta. E inclusive a Voyager já foi, né? Já deixou o Sistema Solar e já foi-se embora. Mas sabendo que a Voyager em algum momento ia embora do Sistema Solar, a NASA anexou um disco nela.
um disco feito de ouro, que tem gravações em relevo nele, e nessas gravações tem detalhes sobre matemática e geometria, desenhados assim de forma simples, que é para se um dia alguém encontrar a Voyager, sei lá onde ela vai parar, entender que quem enviou aquilo ali foi uma espécie inteligente, alguém que consegue entender noções básicas de matemática, e se alguma espécie inteligente encontrar, vai reconhecer ali elementos de matemática. Só que esse disco dourado, ele foi gravado como um disco de vinil, tem ranhuras ali que reproduzem sons, e o título que está nesse disco de ouro é The Sounds of Earth, os sons da Terra, porque o pessoal da NASA gravou ali vozes humanas conversando, explicando sobre o planeta Terra, e vários sons da natureza, canções de pássaro, chuva caindo, vento soprando, rios correndo. Então tem vários sons da natureza da Terra que foram gravados ali como um disco de vinil, e foi anexado na Voyager e enviado para o espaço. E a ideia é que, em algum momento, os Autobots, ou os descendentes deles, os Maximals, encontraram esse disco, e ele estava lá no Museu Maximal como uma relíquia histórica. E o Megatron, ele roubou esse disco, porque usando esse disco, e usando a tecnologia Transwarp, que consegue abrir buracos de minhoca, qual era o plano dele? Ele não parou naquele planeta por acidente, ele foi intencionalmente para aquele planeta, usando o disco como referência. E o Dinobot, ele se dá conta disso. Pera aí, a gente não está num planeta aleatório, eles não estão num lugar que eles caíram ali por nada, eles estão na Terra, mas na Terra na pré-história. E daí que se dá todo o plano do Megatron. O Megatron é esse sujeito que ele olha para os antepassados dele, que foram ditadores, militaristas, e ele acha isso legal. Ele quer continuar a guerra, mesmo o povo dele tendo feito paz com os inimigos e vivendo agora tranquilamente. Não, ele quer retomar a guerra porque ele não aceita que os antepassados dele foram derrotados. Então ele não só tem orgulho que é recomeçar a guerra, como o plano dele é um revisionismo extremista militar. O plano dele era voltar no tempo para mudar a história e fazer com que os Decepticons vençam a guerra. Porque se os Decepticons vencerem a guerra, na época dele, os Predacons vão governar Cybertron. E os Maximals não vão existir, porque os Autobots, que são os antepassados deles, vão ter sido todos exterminados. Então o Megatron é esse sujeito que tem esse delírio de grandeza, ele cultua o militarismo extremista, ele cultua a ditadura e a guerra, e ele quer vencer de qualquer jeito, nem que para isso ele tenha que voltar no tempo e reescrever a história. E mesmo que reescrever a história destrua completamente a linha do tempo, mude o futuro e talvez ele não exista. Mas isso não é relevante. O relevante é que os antepassados deles, militares autoritários e ditadores, vençam. Porque se eles vencerem, eles vão contar a história e eles vão estar certo. E de alguma forma o Megatron acha que ele vai ser vencedor disso. Que ele vai ter o futuro, o destino que ele merece. Então toda a lógica do Megatron é ser esse cara que ele admira uma guerra que ele não viveu, a guerra dos antepassados dele. E ele cultua a guerra acima de tudo, e ele tem um desejo desesperado por reescrever a história, para ele ser descendente dos vencedores a qualquer custo. E tem um dos melhores episódios da série ali, que é o Code of Hero, que é centrado ali no Dinobot. O Dinobot tem alguns problemas assim. O Dinobot tem uma relação muito legal com o Rat Trap, que eles se odeiam, eles estão sempre se implicando um com o outro. Mas ao mesmo tempo eles gostam um do outro, eles gostam de se implicar, eles reconhecem valor no outro, mas eles jamais vão admitir. Mas o Dinobot, ele tem a questão de que ele era um Predacon. Ele agora se tornou o Máximo, mas ele não nasceu o Máximo. E ele tá pensando no futuro, tá? E se eles ganharem a guerra, se eles vencerem, derrotarem o Megatron e voltarem para Cybertron? Ele não tem um lugar em Cybertron, porque os Predacons não vão aceitar ele de volta, porque ele traiu os Predacons. Mas ele acha que ele nunca vai ser um Máximo de verdade. E o Optimus fala que não. No momento que se ele tornou Máximo, se ele quer ser o Máximo, ele vai ser o Máximo, porque tem aquilo, os Máximos acreditam na autodeterminação. Tu pode ser aquilo que tu quiser ser. E se tu mudou, tu tem direito a uma nova chance. Só que ele fica pensando que, pô, ele é um guerreiro. Se ele voltar para Cybertron, para viver na sociedade Maximum, que é uma sociedade pacifista e democrática, qual é a função de um guerreiro? Ele não vai ter papel naquela sociedade. Então ele tá sempre nesse conflito. Ele quer derrotar o Megatron, ele quer vencer, mas ele acha que quando a guerra acabar, se eles vencerem, ele não vai ter um lugar. E às vezes ele questiona, será que ele é bom mesmo? Será que ele realmente segue valores morais e justos? E nesse episódio é o que o Megatron, ele encontra os primatas antecedentes da humanidade. E o Megatron decide que vai exterminar os antepassados humanos e a humanidade nunca vai existir. Se a humanidade nunca vai existir, os humanos não vão poder ajudar os Autobots a derrotarem os Decepticons. Mesmo que isso bagunce completamente a linha temporal. E nesse episódio é todo o Dinobot fazendo todo um esforço para ele salvar os humanos. E o Dinobot não só salva os humanos, como a gente vê no episódio, que todo o desenvolvimento social humano foi influenciado pelo Dinobot. A humanidade só se tornou o que se tornou depois porque o Dinobot estava lá naquele momento.
elemento. E daí no final da segunda temporada, que vai ser um elemento que vai estar presente ali em toda a terceira temporada, que é como o Megatron tem um plano para reescrever a história. Como ele planeja fazer dos Decepticons vencedores e como o Tarântulas acha isso idiota e o Tarântulas vai dar corda pro Megatron porque ele tem um plano próprio que também vai reescrever a história, mas de um jeito que ele vai sair por cima. E na terceira temporada também eles são adicionados ali à história uma nova sublinha que já tinha sido lançada, que era os Transmetals 2. Também tem alguns personagens novos, mas tem versões novas de personagens que já existiam, em que o design é pensado em que os Transmetals 2 eles têm tanto a forma animal como a forma robô, uma mescla de tecnologia e orgânico. Só que não é uma mescla uniforme, é uma mescla heteroforme. É um pedaço mecânico robótico, outro pedaço orgânico do lado, como se fosse um remendo todo costurado, e também eles são todos pontiagudos e assimétricos, né, por essa ideia de pedaços diferentes ali costurados, presos juntos. E Beast Wars, assim, ele foi um sucesso nos Estados Unidos, mas também foi exibido no Japão e foi um sucesso no Japão. Só que naquela época, assim, antes da distribuição por internet, né, as séries só eram exportadas depois que a temporada acabasse. Tinha toda uma temporada, acabava a temporada, daí a produtora vendia para os outros países a temporada completa e daí ela era traduzida e exibida. Então uma temporada só chegava em outro país depois que ela tinha sido encerrada no país original e o tempo ainda da tradução. E o que aconteceu foi que a primeira temporada de Beast Wars passou no Japão, foi um sucesso, a Takara vendeu um monte de brinquedos e o público estava ansioso por mais, e a segunda temporada ainda não tinha sido terminada e não tinha sido traduzido, e a Takara decidiu fazer uma temporada no Japão. Então eles fizeram uma série de animação lá, mas da animação 2D, que é Beast Wars Second, que foi ali exibido entre 1998 e 1999 no Japão, enquanto a segunda temporada do Beast Wars da Mayframe não chegava ali no Japão. Só que tem uma outra versão com outros personagens que eles também assumem formas animais, só que em vez de cair na Terra do passado, eles vão parar em Gaia, que é uma versão da Terra do futuro, uma Terra pós-apocalíptica, onde não tem mais humanos e só tem animais de novo. E depois teve uma outra série que foi Beast Wars New, ali feito em 1999, que também é uma outra versão de Beast Wars. Mas também a Mayframe, ela também fez uma continuação para Beast Wars, que é Beast Machines, que é feita ali pela Mayframe, o mesmo estúdio que fez ali Beast Wars, que continua da onde Beast Wars parou, só que tendo como base uma nova coleção que é Beast Machines, mas isso aí é assunto para outro dia. Beast Wars também tem várias adaptações, teve um jogo de videogame de ação lançado para PlayStation, baseado na primeira temporada, teve o Beast Wars Transmetal, que é um videogame de luta que tem uma versão para o Nintendo 64 e uma para PlayStation, que daí é baseado na segunda temporada, mas se vocês forem jogar, joguem a versão do PlayStation, que é muito melhor que a versão do Nintendo 64. E tem o Beast Wars para Game Boy, que é um jogo de luta que combina personagens da primeira temporada de Beast Wars Second e de Beast Wars New. Também teve histórias em quadrinhos que nos Estados Unidos foram publicados, eu acho, primeiro pela Dreamwave, depois a IDW assumiu. No Japão teve histórias em quadrinhos japonesas. Tem a série também que tá na Netflix, aquela trilogia, são 3 temporadas, Transformers War of Cybertron, que é uma releitura ali da série original. A série de 2020, eu acho, mas a terceira temporada, que é de 2021, que tem o título Kingdom. Os personagens ali da série original, eles vão parar na Terra pré-histórica e encontram os personagens de Beast Wars. E tem o filme ali de 2023, o Transformers Rise of the Beasts, que é a continuação ali dos filmes do Michael Bay, mas não é dirigido pelo Michael Bay, em que os personagens de Beast Wars também aparecem. Mas, obviamente, eu não gosto muito desse filme. Mas Beast Wars, assim, é uma baita de uma série. Assim, a primeira temporada, como falei, ela pode ser lenta um pouco no começo, mas ali no final da primeira temporada e a segunda e a terceira temporada, ela só cresce. E é uma das versões mais queridas, assim, de Transformers. Tanto por trabalhar esses elementos que estão lá na série original, trabalhar com essa questão da herança ali, do legado da guerra, de como eles lidam com essa herança de guerra, discutir essa questão ali de identidade a partir desses personagens que eles são robôs, mas eles são sencientes, eles são vivos, e eles têm sentimentos, e eles têm alma, e eles têm religião. Como um robô lida com a ideia de religião, como eles lidam com essa questão da identidade, o robô que acha que na verdade é um animal, o robô que tem que lidar com o fato de que ele também é orgânico, de que também ele é animal, ele tem lados instintivos. Aqueles sujeitos ali que eles não se encaixam completamente na sociedade deles porque eles têm algum defeito técnico. Então tem um monte de temas legais assim apresentados ali em Beast Wars, e é uma série, como eu falei antes, que ela impulsionou um monte o desenvolvimento da tecnologia de animação 3D. Como eles estavam na vanguarda da animação de CGI na época, e como várias técnicas e tecnologias que hoje são padrão na animação em CGI foram criadas
canceladas por causa de Beast Wars em Beast Wars, durante a produção de Beast Wars. E deve ter ficado óbvio assim que eu gosto muito de Beast Wars, Transformers. Se vocês puderem, eu recomendo que assistam. As 3 temporadas estão disponíveis no canal oficial dos Transformers aqui no YouTube. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês assistirem lá. Tá tudo em inglês, né? Não tem legenda. Mas quem manja de inglês pode assistir tudo por lá. Bom, agradeço muito quem assistiu até aqui. Agradeço os apoiadores do canal, né? Como eu falo, os apoiadores do canal sustentam o canal e permitem que eu fique falando aqui horas e horas sobre Transformers. Quem ainda não conhece, eu convido para dar uma passada lá na campanha do Ilha Kaiju no site do Apoia-se. Também quem quiser fazer alguma contribuição, eu vou deixar a chave Pix aqui na descrição do vídeo. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou pode apertar no não gostei. Se vocês puderem compartilhar com seus amigos, tanto Maximus como Predacons, eu agradeço bastante. Compartilhar os vídeos ajuda muito aqui o canal. Sintam-se à vontade para comentar aqui, menos se for para falar mal de Beast Machines. Beast Machines nós vamos discutir em outro momento. E obrigado e até o próximo vídeo.